paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Você está em Verdades em Goles e nesta tarde eu quero compartilhar um pouquinho mais da preciosa palavra de Deus. Vem comigo? Já deixa o seu like para ajudar o canal e compartilha, né? Já se inscreveu? Se inscreve também para você fortalecer. Eu estou aqui no livro de Esther, capítulo 5, e nós vamos ler alguns versos e quero que você acompanhe comigo. Como que o Deus Todo-Poderoso livrou o seu povo. Ensinos poderosos para a nossa vida, né? No que nós temos aplicado o nosso coração, né? Quais são as verdadeiras riquezas que preenchem a minha e a sua vida? Nós temos aqui a rainha Esther, temos o rei Assuero e nós temos Amã e Mardoqueu, né? Diante desses quatro personagens é que todo esse enredo se monta, né? E Deus traz um ensino para nós. Amã estava ali muito próximo de rei Assuero, né? Influenciando ele de forma negativa, né? Cuidado, queridos, com aqueles que você tem trazido para perto, né? A influência, ela deve ter base bíblica, né, na sua vida. Se ela não tiver base bíblica na sua vida, ela não deve ser alguém que te influencia. Amém? Então, em nome de Jesus, né, analisa já todos aqueles que são influenciadores na sua vida e se eles não estão te ensinando nada que está ali descrito na palavra de Deus, eles não devem continuar como sendo seus conselheiros, né? Então, o nosso maior conselheiro é Cristo por meio da sua palavra, né? Então, antes de você aceitar conselhos de homens, né, busque conselho na palavra. E foi exatamente isso que Esther fez. Ela buscou em Deus, se consagrou em Deus para poder, no exato momento que ela estivesse diante do rei Assuero, um rei físico, primeiro ela tivesse o favor do rei, né, celestial, do rei eterno, né, o Deus do qual Esther e todo o seu povo judeu servia. Por aqui desse livro de Esther, que Amã, ele já tinha um problema com o povo judeu, né? Não era assim algo de agora, né? Ele já tinha um problema com esse povo, né? E ele já não adorava, né, o mesmo Deus, né, do qual Esther e seu povo adoravam. Então, há pessoas que já têm dificuldade comigo e com você. Então, tudo que vier da nossa parte, da nossa boca, muitas vezes, essa pessoa já irá rejeitar, né? Se existia Amã para prejudicar e manipular Assuero, Deus colocou na vida de Assuero Esther, né? Então Deus sempre vai colocar também na nossa vida alguém que nos oriente segundo a vontade de Deus, né? Se consagra e vai até diante do rei, né? E faz um pedido, né? E o primeiro pedido era para que ele viesse juntamente com Amã, né, o seu conselheiro, até uma festa que ela havia organizado. Então, Esther, muito sabiamente, né, após receber essa primeira aceitação do rei Assuero, ela diz, olha, meu rei, né, se faz bem aos seus olhos agradar a tua serva, então esteja amanhã num banquete específico e totalmente especial que eu farei para o Senhor, traga Amã também. Aí, queridos, o que nós vemos aqui? Né, nós vemos esse Amã, né, conselheiro do rei, saindo depois desse banquete, desta festa que Esther havia preparado, a primeira festa, né, o de vinho, ao sair, né, da presença do rei, se depara com Mardoqueu. E Mardoqueu não se prostra para Amã, né, porque aquele que conhece a Deus, queridos, ele só se prostra para o rei dos reis, ele não vai se prostrar para homens nenhum na terra, né, então essa foi a atitude de Mardoqueu, de não se prostrar, né, de não demonstrar nenhuma honraria para aquele homem Amã, do qual Mardoqueu com certeza conhecia os feitos desse homem. Por ver que Mardoqueu não se prostra a ele, fica indignado, né? Fica frustrado, fica furioso, né? E permite que a vaidade, o orgulho, a soberba, né? E a ira, né? E a perversidade do coração de Amã se intensifique. Então ele chega até a sua casa e diante dos seus conselheiros, que era tudo mais ou menos igual a ele, no mesmo nível, né, de maldade, de manipulação, de perversidade, de crueldade, né, disposto a fazer vingança por conta dessa atitude de Mardoqueu de não se prostrar a ele, porque ele queria ser ovacionado, né, ele queria ser adorado, né, mesmo ele não sendo rei, né. Então, queridos, nós devemos adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, né? Somente Ele tem esse lugar na minha e na sua vida de nós nos prostrarmos e adorá-lo com todo o nosso coração, né? Aos homens dessa terra cabe o nosso respeito,
né, queridos? Mas a adoração somente a Deus. Mardoqueu entendia muito bem de adoração e por isso não se prostrou diante de Amã, mas Amã entendeu que isso foi uma afronta absurda, né? Porque todo orgulhoso, quando você não se prostra, quando você não se faz de tapete para ele pisar em você, ele vai dizer que você é o orgulhoso, que você é o vaidoso, né? Que você é que tem problema com a autoridade, não ele, né? Sua esposa Zeres, né, e diz, olha, aquele homem me afrontou, ele não se curvou diante de mim, né? Como assim não se curvou diante de mim? Eu sou Amã, eu sou o conselheiro do rei. Mas era só isso mesmo que ele era, né, queridos? Ele só tinha uma posição, mas diante de Deus ele não era conhecido. Por isso também Mardoqueu não o reconheceu como autoridade. Autoridades que são reconhecidas diante de Deus, né? Aqui na terra também, Deus vai preparar um tempo para que eles sejam também reconhecidos, porque Deus os reconhece no mundo espiritual. Então, Deus conhecia Mardoqueu no mundo espiritual, assim também conhecia Esther e conhecia todo o seu povo, também reconhecia a autoridade do rei Assuero. Por isso preparou um momento e preparou um favor da parte de Assuero para com a vida de Esther, porque ele queria abençoar tanto Esther como todo o seu povo, né? Então, ali, nesse exato momento, diante dos seus conselheiros, querido, Amã decide, juntamente com a sua esposa, a destruir, né, a aniquilar e a montar um plano, uma estratégia maquiavélica e cruel, perversa, de destruir o povo de Deus. Ao invés, queridos, né, de Zeres, a sua esposa, acalmar os ânimos de Amã, ela colocou mais fogo nisso. Né? Ela o intensificou e até disse, sabe? Porque o inimigo, ele sabe que o filho de Deus, ele é protegido por Deus. E ela diz assim para Amã, olha, Amã, eu sei que você não tem como vencer, porque esse homem aí, Mardoqueu, ai, queridos, você vê como o inferno reconhece quem teme a Deus? Esse homem aí, Mardoqueu, Amã, ele é protegido do Deus deles, então você não pode vencê-lo. O inimigo e o inferno sabem que ele não pode vencer a mim e a você, nós que tememos o Senhor Jesus. Mas mesmo assim, ele vai se manter no seu plano, porque ainda que ele já seja um perdedor, que ele decide destruir a minha, a sua casa, a minha, a sua vida, então ele vai se manter no seu plano até o fim. Por isso eu e você, como aqueles que conhecem o Deus vivo, que nós servimos, que amamos, que sabemos que somente Ele tem poder para colocar um fim nas ações e nas manipulações do inferno, neste mundo, precisamos também estar firmes, porque se o inferno se mantém firme, sabendo que já perdeu, né? Porque é isso, o inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás e seus demônios já perdeu essa guerra. Mas então, queridos, você e eu precisamos continuar apresentando o nosso clamor, a nossa súplica. Esther e Mardoqueu se mantiveram na presença de Deus. E Esther buscou o favor também de Assuero, que recebeu de Deus autoridade sobre aquele templo e sobre aquele povo, e também sobre o povo de Deus. Deus estava concedendo a Assuero o poder de libertar o seu povo, né? E assim deixar o nome de Assuero marcado, porque glória somente para Deus, mas o nome de Assuero ficou ali registrado. Você quer ser na história da sua vida aquele ou aqueles que participaram dessa panelinha de Amã, né? Como ele, a esposa e os seus conselheiros, né? Que ao invés de trazer consciência para Amã, olha, você disse aí que eles são protegidos por Deus. Não é melhor você deixar esse povo quieto, não? Né? Deixa esse povo quieto, que eles são protegidos de Deus. Deus cuida deles. Tudo que você fizer vai dar ruim, não vai dar certo, não. Deixa esse povo quietinho aí, né? E vamos viver a nossa vida. Olha, você já é conselheiro do rei Assuero, você já tem sua família, tem seus bens. Porque diz a palavra de Deus, queridos, que Amã, ele era próspero, tinha uma grande família próspera, né? Ele estava repleto de bens, né? Estava abastado. Mas sabe, queridos, o que o inimigo quer? Não é nada daquilo que eu e você temos. Ele quer ser eu e você, porque ele já perdeu diante de Deus a oportunidade de voltar para o céu. Eu e você ainda temos, se nós ficarmos, persistirmos até o fim, né? O Senhor nos dará a coroa da vida eterna. Mas essa coroa o inimigo não tem. Então ele quer roubar de mim e de você. Essa é a função de Amã ali no reino de Assuero. De Esther era trazer a verdade à tona, né? Sabe, o evangelho, esse tempo de mensagem que nós temos aqui, é trazer ao seu coração, por intermédio da ajuda do Espírito Santo, a verdade de Deus, para que você, se tiver indo, se conduzindo como Amã, Zeres e os conselheiros de Amã, que você volte atrás, que você torne e que você se coloque diante de Deus e peça sabedoria para Deus. E foi isso, esse foi o papel tão importante de que Esther fale. Qual é a sua petição, rainha, né? Porque eu estou aqui para lhe atender.
e ela diz assim: se tenho achado favor à vista do rei, e se aprove ao rei conceder a minha petição e atender ao meu pedido, que o rei e Amã venham ao banquete que hei de preparar e farei amanhã, como o rei tem dito. Diferente do que Amã havia projetado, porque tudo aquilo que o inferno projetou para mim, para sua casa, né, vai ser desfeito, vai ser exposto, isto é a própria verdade. E nele não há mentira alguma, não há falha alguma, não há engano algum, não há maldade alguma. No Senhor sobrepõe a bondade, a justiça e a verdade, né? E aí é claro que ela incluiu todo o povo de Deus, bondade e generosidade para comigo, e se lhe agradar conceder o meu desejo, que novamente amanhã, né, falando ali, querido, sobre o futuro, porque sabe o que Deus fez com o seu povo desde que esse mundo é mundo? Ele sempre demonstrou, né, a sua verdade, a sua bondade e a sua generosidade para com o seu povo, mesmo quando o seu povo pecou. Então, por mais que aos olhos de muito Mardoqueu estivesse ali afrontando, né, porque ele estava ali, bondade nem generosidade no coração de Amã. O que existia no coração de Amã, queridos, era orgulho, inveja, ira, né, existia também crueldade, manipulação, enganação, né, ele era um genocida e ele era vaidoso, inseguro, egoísta e rancoroso, né, e também mau caráter, né. Então, por quê? Fala que descreve como desleal, porque quando ele vai até o rei Assuero falar a sua versão, ele não diz a verdade. Ele mente, porque quando ele sai do castelo do rei, ele encontra Mardoqueu, um judeu, que não se prostrou a ele, porque ele não era rei. Ninguém precisava se prostrar para Amã, né? Amã não era o rei. Agora, se fosse o rei Assuero saindo, com certeza Mardoqueu, porque ele entende de autoridade, ele ia se prostrar ao rei Assuero. Mas não foi o rei Assuero que saiu, né? Mardoqueu entendia de autoridade. Quem sai é Amã, um soberbo, um vaidoso, né? Que se achava rei, né? Então ele não se prostra para Amã. E então, quando Amã vai falar, né, para pedir para que se instale o decreto de morte sobre os judeus, ele chega diante de Assuero e ele mente, né? Então Deus nunca vai apoiar a mentira, queridos. Ele mente, ele chega diante de Assuero e fala assim: olha, esse povo judeu, todo o povo, ele inclui todo o povo, quando na verdade foi só Mardoqueu que não se prostrou a ele. Rejeita por completo toda e qualquer ação disso aí. Então, bondade e generosidade não existia na vida de Amã, mas existia na vida de Esther, existia na vida de Assuero, existia na vida do seu povo e também de Mardoqueu, que entendia quem ele servia de verdade. Então, quando ele vai com essa manipulação, com esse engano oculto, com essas motivações erradas, né, e ele descreve de modo falso né, para obter o que ele queria, né, que ele vai adiante de outras que têm autoridade e mente, sabe? Não leva a verdadeira mensagem, não leva o que realmente aconteceu. E Deus abomina esse tipo de coisa. Deus quer a verdade. Então, queridos, confia, né? Se há na sua vida, na sua história, uma história mal contada sobre de fato que você fez ou falou, não se preocupe. O Deus justo, né? O Deus santo, aquele que vê todas as coisas, que prescruta todas as coisas desse mundo, ele já tem dia e hora para desmascarar esse mentiroso, esse enganoso, esse manipulador, né, que faz o papel de Satanás aqui neste mundo, né? E o Assuero, que o Assuero assinasse um decreto de morte contra os judeus, mas isso não era verdade. Tudo que não é verdade, queridos, nesse dia, nesse exato momento que você está assistindo essa mensagem, o Senhor está destruindo, dissipando da sua história, aniquilando da sua vida. Por quê? Porque você serve um Deus justo, verdadeiro e santo, do qual tem a verdade, né, para expor e para livrar o seu povo. Amém? Em nome de Jesus. Então, né, o plano de Amã era, né, exterminar todos os judeus do Império Persa. Mas o plano de Deus era usar Assuero para livramento de todo o seu povo judeu. Mas Deus pega a rainha Esther do povo judeu e torna ela rainha do povo persa. Entende, queridos, né? Porque Deus não tem problema com posição. Deus abomina a mentira, o engano, a falsidade, a perversidade, a maldade, né? A manipulação. Isso Deus abomina, que ele tem todos os atributos de Satanás. Ele usou de comércio, ele usou de mentira, ele usou de engano, ele usou de manipulação e por isso ele foi destruído. Que você se
apoderar desse tipo de atitude que Amã se apoderou, né? Você será destruído, você será aniquilado, você será exposto, porque o Senhor, ele é o detentor da verdade e nele não há mal, não há maldade no Senhor, há bondade, a generosidade, a perdão, a justiça, né? A fidelidade, tudo que Amã não tinha, né? Quando Deus quer destruir alguém, ele une essa pessoa com outra pessoa pior do que ele, porque quando for destruir, destrói tudo, né? Porque o plano de Amã era para que todos fossem mortos, queridos, né? Ele não tinha um pingo de generosidade, um pingo de bondade no coração dele. Ele ia matar velhos, idosos, jovens, homens e mulheres e crianças. Ele não sequer um minuto pensou nisso, né? Em ponderar nisso. E para piorar, os seus filhos o seguiram nessa trama, a sua esposa o seguiu nessa trama e os seus conselheiros o seguiram nessa trama. E então, quando Deus expõe, queridos, Deus também destrói a todos da casa de Amã, né? Morre Amã, morre a esposa de Amã e morre os filhos de Amã. Todos são mortos. E aquilo que Amã havia determinado por meio de mentira, por meio de falsidade, por meio de manipulação, por causa da vaidade do seu coração, nele, ele recebe na sua vida, ele recebe na sua casa, ele recebe em toda a sua história. Ele já conquistou muita gente, mas isso para ele não é o suficiente. E por isso ele vai ser exterminado por Deus. Amã também já havia conquistado muitas coisas, mas aquilo para ele não era o suficiente. Porque ele queria ter toda a glória para ele, né, queridos? E a glória de Deus, Deus não divide com ninguém. Agora é somente para ele, né? Mardoqueu, Esther entendiam disso e depois o de Deus e sobre a vontade soberana de Deus sobre todos os seus filhos que lhe obedecem. Pesava todas essas coisas, permitiu que a vaidade invadisse o seu coração e ele se manteve na vingança, né, e na decisão de eliminar o povo de Deus. E eles usa, né, a verdade contida no coração de Esther e do seu povo para livrar o seu povo. Então, Esther e o seu povo foram livrados pela mão poderosa de Deus por intermédio da posição e da decisão de uma mulher, né, que decidiu se consagrar, se entregar totalmente nas mãos de Deus e recebeu favor na terra do rei Assuero. Então, no exato momento em que a mentira de Amã é exposta, queridos, entende? No exato momento em que Deus, o Todo-Poderoso, permitir, e ele vai permitir, porque ele é o dono, detentor da verdade, que toda mentira seja exposta, aquele que tramou contra o rei, aquele que fez o rei assinar um decreto de morte contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu ministério, ele será exposto e deposto do seu cargo, deposto daquilo que ele havia conquistado. O que fez ele perder aquilo, queridos, foi a sua própria maldade, você entende? Né? Se houver manipulação, mentira em nossos corações, o Senhor vai nos arrancar de onde quer que nós estejamos. Então, o Deus maravilhoso fez isso na vida de Amã, porque ele mentiu para o rei, né? Queridos, tudo que você tem falado e feito é a verdade diante dos olhos do Todo-Poderoso, os olhos de fogo do Senhor que vê todas as coisas, que se nós estejamos dormindo, onde quer que nós estejamos, em casa ou em qualquer lugar, o Senhor está nos vendo, nos visitando, né? São os olhos de fogo do Senhor, não passa nada, queridos, que ele não saiba, que ele não perceba. Então, né, em nome do Senhor Jesus, que você não se porte como Amã. Sabe, queridos, o ano de Adar, né, ele está descrito em várias línguas aí, né, e ao nosso conhecimento, né, 2 de março, né, desse ano foi o ano de Adar comemorado, né, e era para ser, queridos, o ano do massacre do povo de Deus, mas Deus mudou, né? Mudou o resultado, sabe, queridos? Então, sempre que houver alguém que se posiciona e adora o Deus vivo, o Deus verdadeiro, né? E que se consagra a Ele, que decide servi-lo de todo o coração e que também defende uma causa justa, sabe? Amã estava defendendo causa própria, queridos, né? Causa própria Deus não entra não, sabia? Isso é muito sério. Deus defende causa justa. Esther e Mardoqueu estavam defendendo uma causa justa. Amã estava defendendo a sua própria causa e não tinha nada de justiça. O que tinha na causa de Amã era o seu ego aflorado, né? A sua maldade, a sua vaidade, o seu orgulho, e por isso ele pereceu, ele e toda a sua casa. Então, cuidado com o que você deixa como causa para você defender. Defenda o evangelho de Cristo, defenda a verdade, defenda a justiça, defenda os menos favorecidos, querido, porque Deus os defende. O órfão, a viúva, as causas
causas verdadeiras. É isso que o Senhor defende, isso também que defende a sua palavra, em nome de Jesus. Então, por quê? Amã gostaria que tivesse um marco de massacre na vida do povo judeu, mas Deus transformou isso. O decreto que era de morte, Deus transformou em livramento e tornou um dia de felicitação, um dia de graça, um dia de glória do povo de Deus, do qual eles foram livrados da mão do seu opressor, da mão do manipulador, da mão do falso mentiroso e vaidoso Amã. Né? E aquela forca, queridos, que Amã havia separado e preparado, e ainda sua mulher Zeres disse, faça uma forca, viu? A sua própria família morreu nisso. Então, queridos, você vê como que é sério, o que você serve, no que você apoia, quais são as causas do seu coração, no que você deposita tempo para você investir a sua vida, a sua história, o que você tem ensinado aos seus filhos, né? A todos da sua casa. Queridos, Deus é justo, Ele não entra em causa injusta, né? Todas as causas injustas já estão falidas, perdidas, né? Anuladas, destruídas, né? Na presença do Todo-Poderoso, que tem os seus 7 olhos de fogo e que não olhos de fogo e que nada passa despercebido. Então, Amã foi envergonhado e morto. Mas o povo de Deus que estava oprimido, né? E o rei também que estava enganado, viu a verdade, porque a verdade foi exposta. Toda a verdade será exposta e o inimigo da minha alma, da sua alma, vai ser aniquilado pelo poder de Deus, vai ser deposto do seu cargo. Oh, meu Deus do céu! Vai nos ver nos alegrando na presença de Deus, fazendo festa para o Todo-Poderoso, exaltando e glorificando o nome do Deus que nós servimos, porque o que prevalece é a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é como o que está escrito nas palavras de Ester para o rei Assuero. Ao demonstrar a sua bondade, rei, e a sua generosidade para comigo, né? Se foi esse o desejo de agradar. Então, querido, sabe qual que é a vontade de Deus na minha e na sua vida? É que essa bondade, que essa generosidade do Deus Todo-Poderoso nos alcance. Não alcance somente a nós, mas alcance você também que está ouvindo esse vídeo. Alcance a todos que você vai compartilhar, alcance a sua casa, a sua história. E o nome de Deus do qual nós servimos seja exaltado. Amém? Diante de toda e qualquer perversidade, maldade, manipulação desse mundo, prevalece a vontade de Deus e ela é soberana, queridos, né? Que coisa linda, né? Então, Verdades em Goles vai ficando por aqui e até uma próxima. Deus te abençoe. Ótima tarde.